Bem-vindos a mais um episódio do podcast Clima de Conversa, um espaço dedicado ao diálogo aberto sobre questões ambientais que moldam o nosso presente e o nosso futuro. Hoje falamos diretamente do Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, num cenário muito especial, a Sala de Mudanças Climáticas, um lugar que nos convida à reflexão, à consciência e, acima de tudo, à ação. Neste episódio, temos a honra de receber como convidado Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, Gustavo Sobrinho Gedes, uma oportunidade única para aprofundarmos temas cruciais como as políticas ambientais ou desafios das mudanças climáticas em Moçambique e as estratégias em curso para o desenvolvimento mais sustentável. Prepare-se para uma conversa esclarecedora, relevante e necessária. Sua Excelência, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para este podcast, Clima de Conversa. E antes de entrarmos em temas propriamente mais políticos, digamos assim, gostava de começar por uma questão mais pessoal. Existe algum lugar em Moçambique que Sua Excelência olhe e definitivamente diga vale mesmo a pena preservarmos o nosso património natural? Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui a conversar sobre as questões ambientais neste país. É um lugar que mostra que vale a pena conservar o património natural do nosso país. Eu olho para a Praia do Belém. A Praia do Belém, por quê? A Praia do Belém é um conjunto de lagoas de barreira, que durante algum tempo, quando não é feito bem a conjugação da conservação da flora, não teríamos aquelas lagoas. O que significa? Na Praia de Belém, sendo uma lagoa de barreira natural, ela depende, por um lado, do fornecimento da água que vem do interior do continente. Então, se no interior do continente houver desmatamento, não há de haver infiltração e não haverá a recarga dos cursos de água que levam água para lá pelo lençol subterrâneo. Ao mesmo tempo, se houver excesso de precipitação superior à capacidade de armazenamento, então também pode haver inundação em todas aquelas infraestruturas que estão entre a lagoa e a parte continental. Nós, quando olhamos para a Praia do Belém, eu vejo como algo que vale a pena preservar a paisagem natural, porque ali nós conjugamos não só a riqueza da beleza paisagística, aquelas dunas todas, em que se elas sofrerem desmatamento, então haverá erosão e as lagoas correm o risco de desaparecer devido ao assoreamento. Ao mesmo tempo, se nós desmatarmos aquela área toda, nós perderemos a beleza paisagística, que é um atrativo para que as pessoas possam vir àquele lugar, encontrar uma paisagem verde, que é um atrativo também para as visitas que vão àquele lugar. Por outro lado, a Praia do Belém tem a característica de fornecer o alimento, o peixe. Então, também quer dizer que se nós não cuidarmos da parte continental, podemos não ter matéria orgânica que vai alimentar a fauna marinha naquele lugar. Então, por isso, para mim, é uma paisagem que mostra que é importante preservar o ambiente natural. E é uma zona de turismo por excelência, uma zona extraordinariamente importante também para o nosso turismo. Sim, e aquela área é uma área na qual nós vemos o grande desenvolvimento do turismo. O turismo de praia, o turismo de lazer,
nós encontramos naquele lugar durante um tempo em que não havia o contacto. Por quê? Porque durante um certo período é necessário abrir a barreira para que a água e haja uma troca, uma renovação da água. Houve uma altura que a barreira estava fechada durante muito tempo e começou a crescer algas e mudou a qualidade da água naquela lagoa que nós chamamos da Praia de Belém. Então, isso mostra que, por um lado, a presença humana é importante porque a forma como o homem gera a paisagem conduz para tornar essa paisagem mais atrativa para a gestão de rendimentos para a comunidade. As instâncias turísticas que lá existem e a presença do homem como um turista naquela área também traz uma forma de trazer sobrevivência e rendimentos a muita população que vive do turismo naquela área. Exatamente. Excelência, só para agora mudarmos para questões também igualmente sérias, nós estamos aqui na sala das mudanças climáticas. Hoje fala-se muito das mudanças climáticas, mas na prática, como é que este tema tem vindo a ganhar peso em termos de prioridade de Moçambique nos últimos anos? Importa referir que o tema das mudanças climáticas não é novo no nosso país, a nível mundial. Só para dar uma referência, aqui onde nós estamos, essas terras onde nós estamos, é produto das últimas transgressões e regressões marinhas. A regressão marinha é um período glacial em que há congelamento, então o mar recua, enquanto o período interglaciar ocorre um período de aquecimento e há uma fusão do gelo e há um incremento do nível do mar e há uma transgressão marinha. O mar entra para o território. Neste momento estamos num período interglaciário. Tivemos as últimas regressões marítimas do Quaternário que deixaram a descoberto todas essas terras que nós vemos, as dunas vermelhas e todas essas barreiras que nós temos desde a Catembe até todo o litoral do sul do país. E, portanto, mas o que acontece é que nos últimos anos o homem é tido como aquele que incrementa os processos atmosféricos ao incrementar os gases de efeito de estufa, o que acelera o processo de aquecimento. Nosso país também tem sofrido os efeitos, daí que o Moçambique é membro, assinou a Convenção das Mudanças Climáticas e a partir deste momento a preocupação das questões climáticas foram incluídas nas diferentes políticas do nosso país. Por exemplo, nós temos aqui a estratégia de mudanças climáticas, então essa já mostra uma preocupação do governo em não ficar atrás nesse aspecto das mudanças climáticas. Nomeadamente em termos de resiliência de infraestruturas, etc. Sim. Moçambique é frequentemente apontado como um dos países, como todos nós sabemos, mais vulneráveis a eventos extremos e tal como Sua Excelência falou, nomeadamente os ciclones, as cheias, etc. De que forma é que esta realidade tem influenciado nas decisões políticas públicas? Por exemplo, nós temos notado que as comunidades que vivem nas zonas com maior perigo à inundação, as zonas mais propensas ao risco de inundação, a partir de 77, das cheias de 77, o governo começou com o reassentamento das pessoas que vivem naquelas zonas, que viviam naquelas zonas propensas à inundação. Nós temos um exemplo típico a partir da cheia de 77 no Vale do Limpopo, que deu origem depois ao reassentamento nas zonas altas, nas margens do Limpopo, tanto na margem direita, na margem esquerda. Na margem esquerda, que está do lado da cidade de Xaixai, surgiram bairros como Marenguabi, Patrício Lumumba, Fidel Castro. Na margem direita, na zona de Escumbane, surgiu a ideia 3 de Fevereiro e outras.
em Chibuto, a ideia de Samora Machel, 25 de junho. Então, ao longo de toda a margem, o governo retirou a população que vivia nas zonas baixas e reassentou-as nas zonas altas. Então, aí já mostra que, desde o período da independência, houve uma preocupação com a implementação dessas políticas de reassentamento com vista a reduzir a vulnerabilidade, mas também, principalmente, a reduzir os danos com mortes. Exato. O grande problema na gestão de riscos naturais é reduzir ao máximo a ocorrência de mortes. Por quê? No período colonial, por exemplo, toda aquela zona do Baixo Limpopo, os diques foram construídos não para proteger a população, Exato. mas apenas para proteger as infraestruturas de regadio. Daí que, por exemplo, na zona de Choque, o dique estava na margem direita, mas na zona de Xai-Xai, a partir de Magula em diante, o dique estava até Chiozol, o dique estava da margem esquerda, que protegia a cidade de Xai-Xai e todo aquele regadio de Inhamice, etc. Mas com a independência, houve essa preocupação de retirar as pessoas que viviam na zona baixa para a zona alta com vista a reduzir os riscos. Mas também, então, começou um momento em que as pessoas começaram a ter dois tipos de residências. Uma na zona alta, para a qual refugiavam no período de inundação, e uma na zona baixa, para a qual vinham no período de estiagem para praticar a agricultura. Então, há esta preocupação. E nos dias de hoje, essa política continua, né? Através do processo de reassentamento. Nós vemos em algumas áreas em que o NGD coloca mesmo as placas de proibido construir. Exato. Embora as pessoas muitas vezes não respeitem esse aviso de perigo daquelas regiões. Nós somos um país riquíssimo em termos de recursos naturais. Como é que essa riqueza está a ser transformada na prática numa base de desenvolvimento sustentável? A questão do desenvolvimento sustentável, nós temos que ver o desenvolvimento sustentável não como algo que impede o crescimento e o desenvolvimento de um país. Quando olhamos para os recursos naturais, nós olhamos para os recursos não só aqueles que nós conhecemos por visualizarmos e usarmos no dia a dia. Eu falo, por exemplo, dos recursos vegetais. Se olharmos para a floresta não dá só o recurso madeireiro ou a lenha. Nós agora na floresta temos recursos não madeireiros, como o mel. Exatamente. Né? Como o mel, as plantas medicinais. Então, já existe em algumas comunidades, algumas regiões, a produção do mel, que já é comercializado mesmo a nível dos centros de supermercados. Mas também nós temos a questão da beleza natural, a paisagem, como algo que é atrativo. Por isso, em alguns parques naturais e outras reservas, a beleza paisagística faz com que se desenvolva a questão do ecoturismo. A visita a uma praia, por exemplo, é o uso de um recurso natural. A praia é um recurso natural e nós usamos dessa forma. Então, do ponto de vista de políticas, através da legislação que nós temos na área de minas, de florestas e outros recursos naturais, água, por exemplo, e outra legislação, permite um uso sustentável, de tal modo que, quando nós falamos do uso sustentável, é usar o recurso, mas garantindo que o seu uso não cause danos que impeçam que essa mesma paisagem possa ser usada no futuro. Ou seja, posso deduzir que a economia e o ambiente não têm que ter uma relação conflituosa, mas sim uma relação de mãos dadas, digamos assim, para que haja de facto essa maior sustentabilidade na exploração dos nossos recursos. Sim, se nós olharmos, por exemplo, para a questão do extrativismo, nós olhamos para as comunidades, elas usam de uma forma sustentável recursos, porque a comunidade vai e retira do meio natural aquilo que ela precisa. Eu, por exemplo, falo para quem faz cestos, quem faz peneiras, quem faz pilões, quem faz outro tipo de esteiras, ele vai e retira apenas aquele recurso que ele precisa, mas deixa que a própria planta também se regenere. O grande problema é
quando a quantidade de recursos que nós tiramos é superior à capacidade de regeneração da paisagem, aí já começa um aspecto de degradação. Por isso que na política que nós temos, sempre se evoca a questão da pessoa que faz a extração também seja responsável pela regeneração da paisagem. Por isso, nos planos de maneio, tanto da exploração mineira como da exploração florestal e madeireira, sempre está previsto ali um plano de maneio em que o próprio explorador ou operador, ele é responsável por garantir que essa paisagem volte a regenerar-se ou restaurar-se, tendo as condições iguais ou semelhantes à anterior. E tem naturalmente evoluído a questão de fiscalização para efetivamente garantir essa regeneração e não fazer com que haja um excesso de extração dos nossos recursos. Sim, sim. Se nós formos dando uma volta pelas principais vias do nosso país, podemos encontrar postos de fiscalização da água e também das florestas, em que os fiscais têm uma grande função de garantir que não haja uma circulação de material que tenha sido extraído de forma inadequada. Então, a função do fiscal é essa, mas também no interior das áreas nós encontramos áreas de conservação e outras áreas, encontramos fiscais que são responsáveis por garantir que não haja a ação dos furtivos. O furtivo não só da caça, mas também o furtivo que corta de uma forma desagitada a flora. Exatamente. Claro que ainda persistem alguns desafios. Há grandes desafios. O grande desafio que nós temos é, por exemplo, a questão de recursos, né? Porque nós sabemos todos a origem, como é que o país está nestes momentos, então ainda faltam recursos que permitam que nós possamos fazer uma fiscalização em todas as áreas. Mas o país está evoluindo. Nós agora, por exemplo, na área de fiscalização, para garantir um maior controle da extração de recursos, temos sistemas digitalizados. Por exemplo, nas florestas temos o CIF, né? E também mesmo na área de conservação temos sistemas digitalizados que permitem que nós possamos controlar aonde é que é extraído cada um do recurso natural. As próprias comunidades também podem ter um papel importante nesse tipo de fiscalização. Muitas vezes a comunidade é que faz as denúncias. Exatamente. Né, da forma inadequada com que é feito um uso do recurso natural. Excelência, olhando agora um pouco para o futuro do país, que visão existe para tornar um modelo de desenvolvimento sustentável em Moçambique a médio e longo prazo? Nós temos, além do BSOI, temos o ENDE, né? A Estratégia Nacional de Desenvolvimento do nosso país. Ela já prevê a componente também ambiental. Então, na componente ambiental, nós prevemos a questão da restauração da paisagem, que é um fator muito importante. Por quê? Porque cada vez que o homem faz uma ação na paisagem, ele sempre vai causando impactos. Claro. Ele degrada. Quer dizer que, neste momento, estamos num processo da revisão da lei política do ambiente. Exato. Então, é uma forma que o governo também encontra de tornar os instrumentos legais mais apropriados ao momento em que nós vivemos. Então, eu creio que, com a nova lei que nós teremos daqui a alguns meses, vai permitir que as questões como da criminalização ambiental, da questão da penalização pelos danos, e vai levar com que haja maior responsabilização dos utentes das paisagens. Nesta questão em termos de futuro, nestas metas possíveis, Moçambique enfrenta, e pensando um pouco novamente no espaço onde nós estamos, Moçambique precisa de recursos. Como tem sido de forma geral o acesso de Moçambique a financiamento climático e ambiental? Moçambique, como um país com as suas características de desenvolvimento,
faz parte daqueles países que participam e beneficiam de alguns financiamentos na área climática. A nível do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, foi criada a Direção Nacional de Financiamento Climático, o que já mostra que nós temos já essa preocupação de ter acesso ao financiamento para as questões ambientais. Ao mesmo tempo, Moçambique, ao ser membro de muitas convenções, ter assinado muitas convenções, ele é partícipe da recepção de alguns financiamentos climáticos. Por exemplo, nós agora temos o processo de desenho e elaboração dos planos locais de adaptação às mudanças climáticas. E essas atividades são feitas com base em financiamento climático que foi doado ao nosso país. Também olhamos para a questão da energia limpa e outros aspectos que nós olhamos na questão do desenvolvimento das atividades da expansão da rede elétrica para as comunidades. Olhamos também para as grandes iniciativas no mercado de carbono. Nós estamos agora a desenhar, finalizando o regulamento do mercado de carbono, que vai permitir com que o país possa ter acesso aos vários investimentos, aos vários recursos provenientes e os vários benefícios que as comunidades vão de ter por conservar a paisagem. Nas várias conferências das partes, nomeadamente a COP, têm sido anunciados compromissos crescentes de financiamento para países em desenvolvimento, como é o nosso caso, e especialmente mais vulneráveis. Como é que Moçambique tem conseguido posicionar-se para aceder a estas oportunidades? Uma das grandes reclamações que os países africanos e também latino-americanos têm feito nesses momentos das COPs e nas várias reuniões que têm sido realizadas sobre financiamento ao clima e às mudanças climáticas é a demora no desembolso dos valores. Portanto, muitas vezes há muitas promessas, mas há uma demora no desembolso dos valores. Isso é a sensação que todos nós ficamos, que de facto acaba por aqueles compromissos que são assumidos internacionalmente, depois na prática não é tão fácil depois chegar para fazer face às necessidades de países como o nosso, que sofre muito com as consequências das mudanças climáticas, e sermos um país, como Sua Excelência disse muito bem, um país em desenvolvimento. Olhando um pouco para a implementação dessas eventuais promessas que foram assinadas, etc., quais são os principais desafios na utilização desses financiamentos? Os grandes desafios têm a ver, por exemplo, com o ordenamento do território. Nós temos que ter um ordenamento do território que tenha em conta as questões dos riscos e a propensão dos territórios a sofrer riscos. Existem vários modelos de ordenamento hoje que já prevê o tipo de atividades que vão ser desenvolvidas em cada uma das parcelas de acordo com a magnitude do perigo nesse local. Mas também, através do Ministério das Obras Públicas, já existem grandes projetos da construção resiliente, a construção de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas. Eu falo de escolas. Nós temos visto que, por exemplo, muitas infraestruturas sofrem danos quando ocorrem eventos extremos. Então, já existem uns modelos de construção resiliente e nós podemos testar isso, que nos últimos anos, mesmo quando ocorreram alguns eventos catastróficos, os danos foram um pouco reduzidos. Mas também existe a questão do sistema de aviso prévio. O sistema de aviso prévio que faz com que a população possa retirar os seus bens antecipadamente antes da chegada do evento catastrófico. Então, existem muitas ações que são prioritárias para o nosso país, e eu referia que a grande prioridade é salvar vidas. Exatamente. Né? Mas também temos os planos de reconstrução. Os planos de reconstrução
para permitir que a comunidade volte a ter a sua vida como ocorria antes da ocorrência do evento. Exatamente. Sua Excelência, chegamos a um momento em que eu tenho um desafio para fazer a Sua Excelência. Há uma rúbrica que o Clima de Conversa tem, que se chama Tribunal Ambiental, em que vou desafiar Sua Excelência a despir a função de Secretário de Estado do Ambiente e a vestir a função de juiz do Tribunal Ambiental. Vou, eu representando o Ministério Público, vou apresentar 3 casos, com testemunhas, etc. E Sua Excelência fará a sua sentença. No entanto, nós temos já as sentenças previamente preparadas. Eu tenho aqui 3 hipóteses de sentença para cada uma dos casos que vamos apresentar e vou depois pedir justiça ao meritíssimo juiz. Iniciando, este é talvez o único tribunal em Moçambique onde a prova do crime pode ser um simples balde, pode ser uma garrafa de plástico, etc. E hoje temos então o prazer de ter o meritíssimo juiz, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, e pronto para fazer justiça. Meritíssimo. Pronto. Muito bem. Informo apenas que aqui não há contemplações, até porque este tribunal nem sequer orçamento tem. No primeiro caso, temos um cidadão do bairro que lava o passeio de casa todos os dias, com a mangueira completamente aberta. Testemunhas afirmam que já passaram peixes pequenos perto do portão. Vizinhos acham que ali existe uma nascente. E uma criança até já perguntou se o índico começava naquele quintal. O arguido diz que o faz para baixar a poeira. Meritíssimo, ele usa mais água do que uma machamba inteira. Qual o veredito? Culpado ou inocente? Culpado. E o Ministério Público pede uma sentença exemplar para este cidadão. Este cidadão que gasta muita água, a sentença seria varrer o bairro inteiro com uma escova de dentes. Acho muito bem, uma belíssima sentença. Passando para o segundo caso, meritíssimo, temos aqui uma mamã muito simpática, mas extremamente perigosa para a atmosfera. Tudo o que lhe aparece ela queima. Ela queima plástico, ela queima caixa de frango, queima chinelo velho, queima a televisão avariada. Meritíssimo, só falta mesmo queimar a certidão de nascimento. E estes testemunhas dizem que o fumo já entrou em 3 casas, inclusivamente os mosquitos até já chamaram os bombeiros. Quando foi confrontada, respondeu que isso desaparece tudo no ar. Meritíssimo, é exatamente esse o problema. Qual a sentença? Inocente ou culpada? Culpada. Silêncio no tribunal. Culpada. E o Ministério Público pede uma sentença à altura desta culpa. Como ela está degradando a qualidade do ar, e nós precisamos de um ar com qualidade para o cidadão, a sentença é plantar árvores até pedir desculpas ao oxigênio. Uma boa sentença. E para finalizar este Tribunal Ambiental, temos o último caso. Temos um cidadão conhecido no bairro como o engenheiro Edison. O homem faz ligação elétrica com tudo.
Geleira, televisão, coluna de som, chapa elétrica, carregador, ventilador, tudo numa única extensão. As testemunhas afirmam que quando ele liga a ficha, até a luz da rua pisca. O vizinho desliga o congelador por precaução e até a EDM fica nervosa, mas meritíssimo. Pior que isso, o homem dorme com a televisão ligada, o ventilador ligado, a luz do quintal ligada, o carregador na tomada mesmo sem telefone, meritíssimo, até a conta da energia já pediu descanso. Qual será a sentença? Como ele gosta muito de usar energia e parece que lhe falta energia em casa, a sentença é pedalar a bicicleta para produzir a própria energia. E assim termina mais uma sessão do Tribunal Ambiental. Hoje aprendemos que nem tudo o fogo ajuda, mangueira não é decoração e extensão elétrica não é milagre de engenharia. Meritíssimo, muito obrigado por trazer justiça ambiental ao povo moçambicano. E o Ministério Público diz para si em casa: cuide do ambiente porque o planeta já está cansado de sofrer em silêncio. E até à próxima sessão do Tribunal Ambiental. E antes de terminarmos, Excelência, do ponto de vista de Sua Excelência, qual será hoje o maior desafio ambiental que Moçambique enfrenta na próxima década? O grande desafio que nós temos nas próximas décadas é a restauração ambiental. Eu falo da restauração ambiental porque é verdade que as pessoas discutem muito de restauração ecológica, restauração ambiental, mas a restauração ela em si tem vários tipos, né? Ecológica, paisagística, ambiental, etc. Mas nós temos que restaurar, quer dizer, voltarmos a ter uma paisagem que é atrativa para as próximas gerações, a partir da qual elas também possam tirar os benefícios que nós tivemos no passado. Eu falo, por exemplo, o reflorestamento. Nós reflorestamos mais do que, quer dizer, reflorestamos mais do que restauramos. Falo das áreas da mineração. A mineração não é só aquela que ocorre em Manica, mas se nós demos uma volta por todas as estradas, nós vemos várias câmaras de empréstimo. Várias covas foram abertas, mesmo aqui na cidade de Maputo, uma volta para os bairros, encontramos várias aulas em que houve a restauração, extraindo áridos para a construção. Quem vai em direção à Maacha ou às Pedreiras, na zona centro, também encontra que montanhas estão a desaparecer, então é preciso restaurar essas paisagens. Isso vai melhorar a qualidade da água, a qualidade do ar e também vai trazer recursos que nós já não temos. Mesmo nas comunidades rurais, a lenha encontra-se muito distante da casa onde as pessoas vivem, porque tudo foi desmatado. A Sua Excelência falou aí no caso de Manica. Poderá também ser visto tudo o que foi despoltado e bem, poderá ser visto como uma chamada de atenção para outras empresas, outras instituições em outras províncias de que estamos atentos, que o Governo está atento? Sim. Isso é uma chamada de atenção que nós devemos fazer tudo segundo o que está previsto na nossa legislação. A nossa legislação permite cuidar das paisagens. Muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo recebido neste nosso podcast, Clima de Conversa. Creio que foi uma conversa muito, muito enriquecedora e só me resta agradecer a Sua Excelência ter aceito este nosso convite. E chegamos ao fim de mais um episódio do Clima de Conversa. Hoje estivemos, como sempre, no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, um espaço que nos lembra que o futuro do ambiente não se constrói apenas com conhecimento, mas também com consciência e ação. Tivemos a honra de conversar com Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, Gustavo Sobrinho Guedes, sobre desafios profundos das mudanças climáticas e o caminho que Moçambique está a trilhar para um desenvolvimento mais sustentável. Saímos daqui com uma certeza:
O futuro ambiental do país não depende apenas das decisões institucionais, mas também compromisso coletivo para proteger aquilo que é comum a todos nós. E é assim que nos acompanhou. O nosso muito obrigado. Eu sou o Rui Silva e este foi o Clima de Conversa. O clima começa com a nossa responsabilidade. Até breve.